Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Sistemas de Informação. Hoje a gente vem conversar, ainda continuando no módulo 2, sobre arquiteturas e componentes, arquitetura cliente-servidor e principalmente o tópico de segurança em sistemas de informação. Nas últimas aulas, nós conversamos bastante da importância de se pensar a arquitetura, fizemos analogias com a própria casa, com outro tipo de construção, discutimos sobre elementos essenciais ao entendimento do conceito sobre o que é um componente, e também entramos num dos padrões, né, de projeto arquitetural mais difundidos e que são bases para outros padrões ou estilos, que é a arquitetura cliente-servidor. Tendo em vista isso, à medida que a gente pensa todos os elementos de arquitetura, né, do nosso sistema de informação, há um item que é muito importante, que é a segurança desse SI. Então não adianta nada, fazendo a analogia anterior que fizemos em relação à casa, não adianta nada a gente construir uma casa que seja funcional, bonita, com uma boa arquitetura e com uma boa estrutura, se nós não temos elementos de segurança, tanto ao redor dos limites dessa casa, né, quanto dentro da própria casa. Então, a mesma coisa vai acontecer com o sistema de informação. A gente precisa cuidar dos elementos de segurança. Vocês passam por diversos cenários hoje onde a segurança é muito importante. A gente pode até dar como exemplo inicial, para motivá-los, o mecanismo de rastreamento de informações nos seus celulares. Se vocês já passaram por isso, ou já devem ter discutido, quando vocês estão debatendo algum ponto importante, conversando sobre algum assunto, e o celular de vocês começa a entregar conteúdo relativo àquele assunto. Bem, aí depois disso, né, toda essa movimentação, notícias ao redor desse elemento de estamos sendo escutados pelos nossos dispositivos, principalmente, né, aqui no Brasil, a gente tem uma lei, né, não somente, claro, no Brasil, mas estou falando aqui do nosso cenário, que nos ajuda nessa questão de ter que autorizar com que os aplicativos móveis rastreiem a nossa informação, né? O que a gente está manipulando em outros aplicativos do nosso celular para que a gente consiga limitar até onde vai ali a nossa informação, o nosso dado sendo utilizado, né? E claro que hoje um grande achado e um grande mecanismo de valor, o ouro em torno do sistema de informação é justamente o dado que permite a gente construir informação. Então, por isso, que é muito importante para um profissional hoje da área na qual vocês estão se formando, se cuidar, né, se proteger também durante a produção de sistemas de informação a partir desse elemento que é a segurança. Bem, mas antes de tudo, eu comecei motivando vocês para alguns exemplos, o exemplo do aplicativo e rastreamento, mas a gente vai falar de alguns sistemas que são mais complexos, que são baseados em software. Bem, quando a gente faz a graduação, principalmente, sempre tem uma perguntinha e lá vem eu fazer a pergunta para vocês, eu motivá-los sobre isso, então eu que vou ser o professor que traz esse assunto para dentro aqui da aula, que é a questão de se você viajaria em um avião, né, que tem algum colega seu aí da graduação que participou da produção do software, do sistema complexo, né, baseado em software desse avião. E aí a gente fica se ligando se a gente iria mesmo, porque a gente conhece as pessoas, os cuidados que as pessoas têm, né? E aqui, claro que a gente tá se formando para sermos profissionais, vocês estão se formando e eu também continuo na formação, né? A formação é contínua, para que a gente realmente dê confiança no que aquilo que a gente entrega. Bem, aqui é um caso do 737 MAX. Vale destacar que esse problema já foi resolvido, tá? Mas é até interessante para vocês depois buscarem essas informações a mais, né? Ou no conteúdo extra da disciplina História sobre isso, para vocês perceberem o impacto que a gente gera, né? Quando a gente não se liga, né? A gente não se conecta com os aspectos de segurança de sistemas que são altamente complexos. Então, vale destacar, dentro desse exemplo do 737 MAX, que quem não sabe, aconteceram em dois acidentes grandes. A gente sabe que sempre que acontece um acidente grande envolvendo avião, a gente sempre já caracteriza como algo altamente crítico, porque envolve muita gente dentro de um meio de transporte desse. Apesar de ser o sistema de transporte mais seguro do mundo, certo? Então, e volto a destacar que isso já foi resolvido. Do que acontecia? Havia um problema de resetar, de reiniciar o sistema desse
computador para uma posição que eles falam de stall, né? Então, ali à esquerda, vocês vão ver um exemplo de como que o avião voa, né? O avião ele tem uma inclinação leve, né, que o permite manter a sustentação no ar. O que que acontecia? O leitor fazia, um sensor fazia uma leitura errada, e aí o piloto ia lá e corrigia. Só que aí resetava o sistema e ele colocava numa posição incorreta de novo. E aí isso entrava na posição de stall, que, ou seja, perdia a sustentação e fazia com que o avião caísse. Então, isso aqui é um erro, uma falha, né, de produção, né, que é a interação desse sistema complexo na interação entre os vários componentes, né, de um sistema de tempo real, por isso que é um sistema altamente complexo, com os mecanismos, outros tipos de sistema que estão dentro de um avião, porque não é um único software que roda, certo? E aí, por que tem essas questões de segurança? Porque a segurança não é só invasão, gente. A segurança, ela também, quando a gente pensa em sistema de informação, ela também considera a segurança das pessoas que utilizam aquilo, certo? Então, a segurança das pessoas que estavam sendo transportadas ou que pilotavam, que estavam nesse veículo, ok? Bem, o outro exemplo que eu iniciei conversando com vocês é das próprias aplicações móveis que existem nos celulares de vocês, né? Existem os mecanismos hoje de você usar filtros, né, de você compartilhar muitos dados a partir das aplicações de vocês. E quando a gente precisa submeter uma aplicação dessa, né, móvel, a uma loja de aplicativos para ficar disponível para que outras pessoas utilizem, a gente, além de ser responsável pela produção dessas aplicações, sobre como os dados são usados, a gente também pode ser responsabilizado caso aconteça algum problema com as pessoas. Além do exemplo que eu mencionei, né, as aplicações móveis têm acesso a diversas informações nossas no dia a dia. Um outro tipo de exemplo, que é muito mais próximo hoje do que a gente vem discutindo muito, que são sistemas baseados em inteligência artificial, né, onde a gente pode inserir vieses nossos, né, até vieses racistas, preconceituosos. A gente pode também inserir sem perceber ou percebendo, é importante falar isso, alguns caminhos pelo quais a gente quer que os modelos se direcionem a aprender para tomar determinadas decisões, né? Os dados que a gente informa para que esses modelos sejam treinados ou para que eles utilizem esses dados, né, se for uma estratégia não supervisionada, podem ser dados que sejam enviesados, que levem para uma informação, né? Será se os dados que eu utilizo eles estão completos? A base de dados que eu utilizo, ela não tem dados faltantes que seriam importantes para representar uma certa comunidade, uma certa população, um certo objeto que é interessante. Fora os elementos éticos, né? Então, assim, problemas clássicos em torno de sistemas baseados em IA no Rio de Janeiro, né? Um rapaz que passou por um mecanismo de reconhecimento facial, o reconheceram de forma errada e ele ficou preso por um tempo, né? Então, por falhas, principalmente em reconhecimento facial. Ainda mais num país nosso que ele tem uma miscigenação altíssima, diversidade de raças, né? E aí, como que a gente trabalha melhor esses aspectos, né, éticos dentro desses elementos? Bem, com isso vocês percebem, então, um grande aumento de variáveis em torno da segurança, né, desses elementos, desses sistemas aí que a gente trouxe. E volto a destacar, não é somente um sistema ser invadido, né, que se a gente for pensar um sistema de SI, um software para banco, né, que é um exemplo tradicional, ou puxar os dados, roubar dados de alguém, vazar dados, né? A gente está falando aqui de segurança da pessoa também, né? Então, imaginem vocês um sistema que roda em um hospital, certo? Que ele controla ali de forma, ajuda a controlar algum mecanismo para que a pessoa fique sobrevivendo num tempo de tratamento em ligada a uma máquina. Imaginem erros, né, de segurança, né? E aí o erro de segurança pode estar relacionado a realmente se a gente está tratando o domínio, né, os indicadores de saúde da maneira correta do tratamento. Então é só para a gente abrir aqui nossa cabeça do que é o seguro, certo? Bem, então o que é segurança? É a ação ou efeito de se tornar seguro, tornar algo seguro, algo estável, algo firme, algo que eu confio, certo? E também é o estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, de alguma incerteza, está assegurado de danos e riscos eventuais. Situação que a gente expõe alguém ou algo que não há nada a temer,
certo? Então, vejam que esse é um elemento altamente crítico hoje, quando a gente está mais imerso ainda em sistemas, em torno de sistemas computacionais. E o que é a segurança em um sistema de informação? Você não pode expor alguém, né, ao risco de vida, uma espécie viva ao risco de vida, não pode expor a preconceito, né, você não pode, inclusive, potencializar ações em torno de preconceito, você não pode apoiar decisões incorretas, não pode suportar a injustiça e apoiar, né, estratégias, elementos ou fluxos que levem à injustiça, e não pode expor dados. Se você expõe dados, de alguma forma você vai expor informações. Então, quando eu falo você, é porque somos nós que projetamos, operacionalizamos, construímos, né, antes de operacionalizar e monitoramos sistemas de informação. Então, esses elementos estão intimamente ligados a nós, seres humanos, enquanto pessoas que produzem esses sistemas de informação. E para isso, né, o que a gente tem que se preocupar quando a gente está falando de segurança dentro de um sistema de informação? São os processos de engenharia de sistemas complexos com foco em segurança. Então, a gente passa a pensar artefatos, análise de artefatos com base em segurança, a gente passa a pensar em atividades, a sequência correta dessas atividades, né, que resultem num produto que tenha como aspecto de qualidade, né, a segurança, como requisito ali não funcional, certo? Ele funciona com segurança. Então, eu tenho essas funcionalidades dentro do meu sistema de informação, e isso ele me permite fazer com segurança. Então, como ele faz, como esse se faz, é o requisito não funcional, que aqui a segurança é um deles. Engenharia de requisitos de segurança ou modelagem de ameaças, a gente vai ver aqui um exemplo de modelagem de ameaças, mas modelar ameaça é você abstrair aquilo que pode colocar em risco o seu SI. Né? Quando eu falo colocar em risco o SI, é porque ele vai abrir aquelas diversas fronteiras, né, que podem expor pessoas, organizações, né, outros recursos, outros artefatos. Então, você pensa mecanismos para modelar e identificar essas ameaças e, a partir daí, tratar isso, mitigar, inclusive, o efeito de alguma ameaça que ela não tem conhecimento, que você não tem ainda, ou a equipe não tem conhecimento de como tratar aquilo. Uma arquitetura de software segura, a gente vai falar sobre isso, né, como a gente olha a arquitetura a partir desse aspecto de segurança. Programar de forma segura, livre sobre isso, a estratégia sobre isso, de como eu programo de forma segura. E aí o interessante aqui, gente, é que para quem se interessar mais por essa área, vale estudar até mecanismos de arquitetura computacional, arquitetura do computador, organização do computador, que você começa a programar olhando os diversos níveis que a gente tem de programação. No nível mais alto ao nível mais baixo, o próximo ali mais da programação de máquina. Verificar, validar aspectos de segurança, então isso está ligado à inspeção do sistema, revisão do sistema, certo? Que é como você está construindo, que é a parte de verificação, você está construindo de forma segura, é o como. E esse software, né, esse sistema baseado em software, ele é seguro? Então, o que eu construí, ele é seguro? Então, esse aspecto de validação de aspecto. E aí ele é combinado, como eu estou construindo com o que ele é o final. E o DevSecOps, que é uma abordagem de você desenvolver com segurança e colocar em operação com segurança e acompanhar se essa segurança ela consegue ser monitorada primeiro durante esse processo de o sistema estar em operação, mas também o que você pode melhorar continuamente do sistema em produção. O que você traz para a sua linha, né, de projeto, de produção desse tipo de sistema, nesse domínio. E o que é uma ameaça? Nesse contexto, a gente falou então de modelar uma ameaça, por exemplo. É uma causa potencial de um incidente. Bem, então, para a gente falar de incidente, eu vou trazer um exemplo que pode ser de casa mesmo. Coloquei uma água para ferver em cima do fogão, tem uma criança em casa e essa criança consegue, puxa, tem uma ameaça ali. A água está fervendo, coloquei numa boca que é próxima, o fogão não é alto. Essa criança tem uma altura que ela consegue puxar esse recipiente com água fervente ali do fogão.
Então, o que pode causar essa água caindo sobre a criança é o incidente. Mas a ameaça, ela está ali, ela é potencial de causar aquele incidente. Eu poderia ter mapeado, eu poderia ter olhado aquele ambiente e ter movido, né, para uma outra boca do fogão. Então, a ameaça é aquilo que pode causar um incidente que é indesejado. Você não espera, se inclusive aquele incidente, se ele acontecer, ele pode ser algo muito ruim. Nesse caso aí, imagine a criança ficar queimada, né, dependendo com algum grau mais alto, dependendo do grau ali de temperatura da água. Então, isso pode causar um dano. No caso aí, vai causar um dano para a criança, certo? No caso de uma ameaça no nosso sistema de informação, está falando de organização, é uma causa potencial de algum incidente que é indesejado para aquele sistema ou para aquela organização, tá? E aí, essa ameaça ela ainda é um agente externo, por isso que a gente tem que mapear, a gente tem que analisar todas as possíveis ameaças, né, ao sistema de informação, porque ele pode se aproveitar de alguma vulnerabilidade para quebrar confidencialidade, integridade ou até mesmo disponibilidade de informação, que precisa ser utilizada por alguém, ou fornecida, né, por esse ativo. E o que é a vulnerabilidade? No caso da criança, seria algo que ainda não foi desenvolvido, né? Ela é vulnerável no sentido que ela não vai conseguir se proteger, ou ela não tem força para parar aquilo, ou ela não entende o que é aquele item, né, dentro do recipiente, o que é uma temperatura quente. E no caso de um sistema de informação, a gente vai falar que vulnerabilidade é a fragilidade do ativo ou um grupo de ativos. Quando a gente fala de ativo aqui, é um recurso que ele é utilizado pela organização, tá? E aí essa fragilidade desse recurso ou desse grupo de recursos que está sendo utilizada pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Então a ameaça vai lá ver, tem essa vulnerabilidade que eu consigo mapear. Deixa eu tentar atingir via essa vulnerabilidade. E aí causa um incidente, né? Um exemplo pode ser a entrada de dados do usuário, né? Dados que são muito sensíveis, que podem ser vulnerabilidade. O que é o impacto do incidente, então? São potenciais prejuízos causados ao negócio da organização por um incidente, certo? E esse prejuízo, ele pode ser uma perda financeira, um desgaste da imagem, né, perante a organização, perante o mercado, ou até mesmo uma perda de recursos e colaboradores. Então, é só para vocês verem que não é algo simples. Eu trouxe até esse exemplo da água fervente da criança, porque às vezes quando a gente está lidando com o sistema de informação, a gente tende a pensar inicialmente numa perspectiva mais técnica e não se liga, né, e não se conecta ao fato de que eles podem também gerar grandes prejuízos e até colocar a vida das pessoas em risco. Então, por isso que tem aí o desgaste da organização ou perda de recursos e colaboradores, para vocês lidarem com essa importância. Quando a gente fala dos processos que estão em torno da produção de um SI seguro, a gente vai falar pelo menos de 4 itens aí, que é confidencialidade, integridade, a disponibilidade e a auditabilidade. A confidencialidade, ela diz ao fato de que esse sistema ele só é acessível a quem precisa acessar, ou quem pode acessar, ou seja, pessoas autorizadas, isso é ser confidencial. Ah, eu tenho um documento. Esse documento, ele só pode ser acessível às pessoas que eu dou visibilidade. Então, a mesma coisa é o SI. Isso aí a gente vai ligar muito com gestão de perfil, gestão de usuário, está ligado à confidencialidade. Integridade. Essa informação que está lá dentro, ela é correta? Ela é verdadeira? Ela não está corrompida? Então, por isso que hoje alguns sistemas de informação que lidam com muitos dados ou com informações que são muito sensíveis, o que eles fazem também? Eles pedem com que a pessoa, ao aceitar fazer parte daquele sistema ou ter um papel dentro daquele sistema, ela aceite um termo que indique que ela é responsável pelo que ela manipula lá dentro, certo? Porque se ela coloca um dado ou uma informação que é errada e que pode gerar, né, algum incidente, né, essa perda de recursos ou de colaboradores, ela pode ser responsabilizada, certo?
Então, assim, essa informação ela tem que estar correta, verdadeira e não tem que estar corrompida. E caso aconteça, a gente consegue rastrear quem fez isso. Disponibilidade. Os usuários que têm acesso, né, aquele sistema, aquele subsistema, suprassistema de informação, eles obtêm acesso às informações e aos recursos correspondentes sempre que eles precisam. E aí a gente vai falar muito sobre o quanto esse sistema ele realmente fica no ar. Será que no momento de... Bora pegar um exemplo aqui bem interessante, que é quando acontece o Black Friday. Algumas empresas que lidam com isso, a gente pode pegar a Amazon, né, Melios, algumas outras plataformas que lidam com esses elementos de venda, eles têm que ter disponibilidade, certo? Porque senão, se acontece uma indisponibilidade, que é um incidente, o que que acontece? Perdem vendas, né? Tem gente que vai começar a desconfiar, putz, o site da Amazon não funciona, quando realmente tem um pico de vendas. Né? Então, essa disponibilidade também é um mecanismo de segurança, porque ela protege, né, a questão de venda, né? Então, esses elementos são importantes para o negócio, nesse caso que a gente discutiu aqui. E a auditabilidade, que o acesso, que está ligado muito à integridade que eu falei para vocês, o acesso e o uso do sistema devem ser registrados. Eu tenho que conseguir identificar quem fez o acesso, quem manipulou determinada informação e o que que essa pessoa fez. Então, esses elementos devem ser cobertos pelos processos que se preocupam com sistemas de informação seguros. E dentro desse ambiente, a gente tem um questionamento. Beleza, professor, o senhor falou dos processos que tem que cobrir. Inclusive, deixa eu voltar aqui, eu ficaria bem satisfeito se esses elementos, esses 4 elementos de processos em torno de um SI seguro, se vocês conseguissem produzir SIs pensando isso, já é uma grande habilidade que vocês desempenham com segurança, assim, que vocês vão ter como profissionais. Porque não é todo mundo que pensa com cuidado quando está produzindo confidencialidade, integridade, disponibilidade ou estabilidade. Então, seria um elemento muito importante diferencial de vocês na formação. Um item que a gente se preocupa também, eu falei para vocês logo aqui no, voltando só para a gente se posicionar sobre modelagem de ameaças, trouxe aqui uma estratégia para vocês que são os limites de confiança. Quando a gente pensa em uma arquitetura, por exemplo, em um nível mais alto de um SI seguro, a gente tem que se perguntar no que você deve confiar e no que você não deve confiar. Sim, você tem que olhar a sua arquitetura e pensar, olha, essa camada aqui, essa comunicação, esse ponto de troca de dados, esse ponto de conexão com a internet ou com outro sistema, ele é confiável. Esse outro aqui não é. Então vejam que aqui na imagem a gente tem aqui os pontos, né? Aqui nesse exemplo ele lida principalmente com pontos de confiança, tá? Então ele tem esses escudos tracejados aí em verde que eles lidam quais são os pontos em que eu devo analisar o que eu tenho que confiar e o que eu não tenho que confiar. Então, eu vejo que aqui tem uma aplicação web, que o círculo à esquerda tem um web application, uma aplicação web, né? E aí tem uma conexão aqui com alguns outros componentes. Aí aqui para a gente o que importa são o que está sendo entregue e a gente analisar aqui quais são os limites, certo? Aqui vocês vão ver o nível de web response, web request, put message, né? Então, primeiro aqui no caso da esquerda, no web response, a aplicação web está dando uma resposta para algum outro componente, certo? Depois, logo à direita, a gente tem uma requisição que vem de algum outro componente arquitetural para essa web application. E, do outro sentido aqui, essa aplicação móvel, aqui numa linha vermelha, a gente tem ela notificando alguém sobre alguma coisa. Se vocês perceberem os meus limites de confiança, onde eu vou fazer a análise nessa visão arquitetural aqui, são justamente nessas trocas de resposta, de requisição e de notificação. E aí eu tenho que ver aqui o que que eu confio, o que que eu não confio. Por exemplo, nessa requisição web, está vindo de quem? É realmente do meu componente? O que que está vindo nessa requisição? Como que está vindo? Eu tenho que lidar, confiar ou não? Como que eu confio? Quais são as características de uma requisição que me permitem confiar naquilo?
E qual é o limite, né? Ou qual é a diferença, quais são os valores que me permitem não confiar, que geralmente pode ser não é um comportamento correto daquele, um comportamento de confiança daquele componente. Então, essa análise aqui é feita de maneira inicialmente simples, né? Desses limites mesmo. Então, depois, vocês podem também procurar material adicional sobre limites de confiança, mas aqui é já um elemento mais atual, que é baseado cientificamente, elementos que a indústria utiliza, que vocês podem trazer já em conexão com uma arquitetura de sistema. Bem, e aí quando a gente fala da arquitetura segura do sistema em si, a gente vai ter objetivos de segurança, né? Aqui a gente tem à direita de vocês, a gente tem esse cubo aí, quase um cubo mágico, né? Então a gente tem os objetivos de segurança, os estados da informação e as medidas que nos permitem identificar esse status da informação com os objetivos de segurança. O que a gente quer quando a gente está montando uma arquitetura segura de algum SI é que a gente tenha bem claro quais são as restrições e atributos de qualidade. Professor, como assim restrição? Eu vou ter que pensar assim, gente, porque quando a gente modela aqui, por exemplo, os limites de confiança, eu acabei mencionando para vocês que há determinadas características que nos permitem aprovar ou não uma requisição, certo? Por exemplo. Então, isso a gente pode falar como restrições. São características lineares, né, faixas de valores, grupos, classes, conjuntos, certo? Dados que a partir de uma função, elas ainda fazem parte de um intervalo, ok? Então, são restrições, que são relacionadas a atributos de qualidade de sistemas seguros. E aí você tem que explicitar quais são as prioridades para aquele momento, né? Combate qualquer subjetividade, porque ele é seguro, ele é seguro. Então, se a gente voltar aqui, vocês já perceberam que eu gosto de ir voltando, né? Esses elementos, né, para a gente identificar. Então, se não tem como ser subjetivo, gente, você não vai ser subjetivo ao expor o risco de vida de alguém, certo? Ou a ser preconceituoso, ou apoiar a decisão incorreta. Aqui tem que ser pragmático, é um sistema, ele resolve com base nas diretrizes que a gente fornece, ok? Então, por isso que a gente tem que explicitar prioridades e combater subjetividade, principalmente envolver especialistas das áreas quando a gente está montando esse tipo de SI, que realmente é seguro. Professor, então quer dizer que o senhor está falando que, por exemplo, seria interessante ter um antropólogo, um estudioso de um determinado domínio, se eu fosse ter que lidar com uma arquitetura segura, dependendo do tipo de sistema que eu estou trabalhando, por exemplo, a parte mais de relações humanas, né, a parte mesmo de identificação de pessoas. Sim. Professor, você está falando então que eu tenho que ter alguém da aviação, de outro mecanismo, caso eu esteja trabalhando com uma arquitetura de sistema? Sim, para aviação, né? Quer dizer que o senhor fala que eu tenho que ter médicos, uma equipe de especialistas daquele domínio, caso eu esteja fazendo um SI, uma arquitetura projetando uma arquitetura de SI para aquela área? Sim, também. Então, isso é necessário para que a gente tenha nossos objetivos de segurança, uma vez que nós somos profissionais da área de computação, e aí a gente consiga ter esses estados da informação ligados às nossas medições, né? A como a gente mede, como é o nosso projeto de monitoramento daquilo, da segurança, ok? E aí, como objetivo de segurança mais básico, mesmo que a gente converse com esses especialistas, a gente vai ter a questão da disponibilidade, integridade, confidencialidade, que são esses elementos que a gente falou aqui, né, além da auditabilidade. E aí, quando a gente fala de status da informação, a gente vai ter uma aula específica sobre a modelagem de dados, mas é importante já falar aqui, que é a transmissão, o armazenamento e o processamento. Né? Como que eu pré-processo o dado, onde que eu armazeno, né? Sobre quem está a jurisdição do armazenamento do dado, se é em nuvem, uma infraestrutura da minha organização, ou eu faço alguns trade-offs. Olha, como a gente já conversou de trade-offs, quem não lembra, volta aí para a aula anterior. Se eu tenho alguns trade-offs envolvidos sobre a questão de armazenamento, quando a infraestrutura não é completamente minha, certo? E aí as medidas, né, os projetos de medição em torno da segurança, eles vão estar em torno da tecnologia. Eu tenho que analisar indicadores em torno das tecnologias que eu uso, né? Das políticas e da prática, né, em torno tanto da produção como das políticas ou regulamentações próprias em torno desse domínio desse assim, e das pessoas. Então tem que olhar esse impacto.
E por isso que eu falo até para outros cursos, né, que não são da área de SI, como engenharia de software, engenharia da computação, ciência da computação, o quanto é importante eles também terem contato com disciplinas da área de SI, para ver esses desdobramentos, né, principalmente em relação às pessoas. Bem, então quando a gente, para fechar essa parte da arquitetura segura do sistema, quando a gente consegue analisar todos esses aspectos, né, a gente consegue ter essa arquitetura que nos dá mais confiança, né, quando a gente lida com esses elementos, principalmente com as medidas, né, as medições, especificamente projetos de medição, que é a tecnologia, as políticas e como isso funciona na prática e as pessoas. E aí a gente consegue identificar as restrições, os atributos de qualidade, para levar em consideração isso, junto com um time de especialistas, envolvendo até os especialistas do domínio, para produzir a arquitetura segura do sistema. Um elemento que é um dos mais básicos e nos permite ter essa confiança dentro do sistema é a parte da autenticação. A gente deve fornecer meios que são claros da pessoa afirmar quem é, antes dela ter acesso aos dados sensíveis ou confidenciais dentro daquele sistema. Então, por isso que vocês vão ver mecanismos de autenticação, que eles pedem primeiro uma aprovação sua via e-mail ou via celular, né, via algum código que é enviado a partir de um outro sistema. Então, isso é uma forma de assegurar que você é realmente aquela pessoa. Então, professor, mas como assim? Vai enviar para um e-mail e vai assegurar sim? Porque provavelmente para você estar no seu e-mail, você também precisa passar por limites claros de confiança que permitem ao e-mail identificar que você é a pessoa, certo? É um exemplo também bem atual para quem usa serviços do governo, por exemplo, o federal, é o próprio aplicativo do GovBR, né? Então, para você acessar, por exemplo, sua CNH digital, né? Ou, no meu caso, seu servidor público, né, ele envia um token para lá, né, então um mecanismo de autenticação e eu consigo acessar o aplicativo, ou quando eu preciso assinar um documento, então isso confirma que eu sou realmente uma pessoa, aquela pessoa que eu estou indicando ser. Um outro elemento é que tem o non-repudiation, né, que é quando você provê evidências que são confiáveis de que algumas ações sensíveis foram tomadas, que é justamente aquele elemento que eu falei para vocês, que alguém fez um fluxo que ele é muito sensível, um dado que ele é muito importante para o sistema, que vai gerar uma informação que apoia uma decisão muito crítica, uma decisão muito complexa, um problema complexo. Então, as pessoas que manipularam, estiverem envolvidas nessas ações sensíveis, elas têm que ser aí não vou dizer monitoradas, mas o fluxo de interação delas é registrado. E aí, quando eu falo isso, é importante que fique claro que não é a pessoa em si, é aquele ator dentro do sistema, com aquele usuário, com aquele papel, com aqueles acessos específicos a determinados elementos ou componentes do sistema. E aí, o teu sistema ele precisa fornecer essa evidência que é confiável. Qual é a mais básica? É um log, né? Então, log de acesso de um determinado usuário dentro daquele sistema. Então, é isso, gente. Nessa aula, a gente tratou sobre os elementos de segurança. Quando a gente fala de arquitetura, ainda mais de sistema de informação, é muito importante ligar com a segurança, principalmente no que tangencia a segurança das pessoas, da sociedade e a saúde da tua organização. Então, com isso, eu me despeço dessa aula, desejo bons estudos e aproveitem esse conteúdo. Até logo.